Você tem bons efeitos sonoros e até sabe onde colocá-los na sua produção, mas você sente que eles ainda não chegam naquele resultado que você gostaria? Você sente que as grandes produções ou até mesmo os projetos gringos têm aquele temperinho e você não sabe exatamente o que é? E eu reuni 3 pontos que eu desenvolvi e aprendi ao longo de mais de 10 anos criando projetos dentro da indústria musical. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês todos os segredos que eu desenvolvi nos últimos anos. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Peu, também conhecido como Menino do Urso, e eu sou editor de vídeos e produtor musical há mais de 10 anos. E esse é o seu novo canal de áudio, não para produtores, mas para editores de vídeo. Seja bem-vindo ao seu novo espaço aqui na internet. E antes de começar, eu quero dar apenas 2 avisos bem rápidos para vocês. O primeiro aviso é que mais de 80% de vocês que consomem aqui o canal não são inscritos e você não vai ser vacilão nesse ponto, né? Se inscreve aí. O segundo é que eu aconselho que vocês utilizem fone de ouvido, porque dessa forma vocês vão conseguir perceber os detalhes que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Bora pro vídeo. Eu vou dividir em 3 partes e cada parte eu vou adicionando uma técnica acima da outra e no final a gente vai ver a diferença que essas 3 técnicas juntas podem fazer no seu projeto. E a primeira técnica que eu quero apresentar aqui pra vocês é a técnica de layers. O que seriam layers, Peu? É a gente adicionar mais de um efeito em conjunto para que a gente consiga preencher e trazer mais potência para o nosso áudio. Os gringos utilizam muito essa técnica de camadas, stack de layers, que é a junção de camadas. A gente vai adicionando camadas a um efeito com o intuito de preencher aquele espectro do áudio. Então, frequências graves, médias e agudas. E se você ficar um pouco perdido sobre o espectro de frequências entre graves, médios e agudos, no nosso último vídeo eu ensino vocês a como manipular a voz utilizando essa técnica de equalização, que inclusive a gente vai utilizar aqui nesse vídeo também. Então eu tô deixando aí o card para vocês poderem clicar. Vai lá, assiste e depois você volta, porque esse conceito é importante aqui para essa aula, fechou? Então agora eu vou mostrar para vocês uma stack de layers que eu fiz aqui com um efeito, 2 efeitos e 3 efeitos, beleza? Então vamos lá. Primeiro o efeito sozinho. Ele tem ali a sua área de atuação principalmente na parte grave do áudio, né? As baixas frequências. Vamos adicionar agora um segundo elemento. Você consegue perceber que já trouxe um pouco mais de médios ali, um pouco mais de espaço para o nosso áudio. E agora vamos testar agora com uma frequência aguda também. Percebe? Então aqui a gente adicionou um efeito grave, um efeito médio e um efeito agudo, que juntos têm muito mais corpo. Então olha a diferença de um efeito e depois de 3 efeitos. Percebe como ele tem mais impacto, ele tem mais força, ele tem mais preenchimento no nosso ouvido? Isso faz toda a diferença quando você está querendo trazer aquela imersão para o áudio, aquela coisa de você fazer o seu espectador se sentir dentro do vídeo, dentro da sua produção. E isso mexe muito com a retenção do seu vídeo. A segunda dica que eu quero dar para vocês é sobre equalização e volume. O conceito que a gente vai utilizar de equalização e volume aqui é exatamente o mesmo que a gente utilizou para as vozes. Isso eu estou levando em consideração que você já assistiu o nosso último vídeo. Se você não assistiu, vai lá assistir. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer isso de uma forma muito rápida, clara, simples e que vai impactar de fato no seu projeto. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar em qual frequência o nosso áudio está. Então, se a gente isolar cada efeito, a gente vai conseguir ter essa percepção. Vamos ver o primeiro. O primeiro sound effect aqui, a gente claramente tem uma frequência baixa, é um áudio grave. Então, a gente vai adicionar um equalizador paramétrico nele, vindo aqui na aba de efeitos e escrevendo equalizador paramétrico. Se estiver em inglês, está aparecendo aí na tela Parametric Equalizer. Adicionando no nosso áudio, a gente vai clicar aqui na opção de editar. E aqui eu já ensinei para vocês como é que a gente faz para poder fazer essas limpezas. Então aqui a gente fez um low pass, ou seja, a gente fez um high cut. Low pass vem de apenas o grave passa, só as baixas frequências passam. A gente fez um corte de altas frequências. Low pass, high cut. E como é que a gente faz isso? Eu vou voltar aqui para o padrão. E para a gente fazer um high cut é muito simples. Agora a gente vai clicar nesse botão de LP, que significa Low Pass.
Clicando aqui, ele vai habilitar essa curvinha e a gente vai fazer a manipulação por esse slider aqui que está em 18.000. A gente vai clicar e arrastar para o lado até que a gente tire todas as frequências graves e fiquem apenas um pouco dos médios, médios graves e os graves. Vamos ver o resultado que isso aqui trouxe para a gente. A gente continua com o peso do efeito, mas agora a gente criou espaço para que os outros efeitos que a gente vai adicionar consigam ter espaço também e eles não fiquem conflitantes. Partindo aqui agora para o terceiro efeito, a gente também vai adicionar o equalizador paramétrico nele e vai buscar em editar. Vamos dar uma ouvida aqui, vamos escutar apenas esse efeito. Percebe como esse efeito ele tem uma característica um pouco mais estridente? Então, da mesma forma, a gente vai vir aqui, ele vai vir como padrão nesse preset, e a gente vai clicar aqui no HP, que seria o nosso High Pass ou Low Cut. Então, a gente vai tirar um pouco dessas frequências graves e médias e vamos deixar apenas a parte média e aguda do nosso áudio. Então, vamos ver agora como é que ele fica. Muito mais limpo, é um som muito mais claro, muito mais preenchido e os sons não estão conflitantes entre si, porque um está passando as frequências agudas e o outro está passando as frequências graves. E para fechar agora, a gente vai fazer a última parte que a gente não tinha feito. Então a gente vai chegar aqui no nosso terceiro efeito, também vai adicionar o equalizador paramétrico nele e quando a gente clicar em editar, você vai ver que a gente retirou tanto os agudos quanto os graves. Ele vai vir assim e a gente vai clicar aqui no nosso Low Pass, vamos tirar um pouco das frequências mais agudas e da mesma forma a gente vai clicar no nosso High Pass e a gente vai fazer um Low Cut, tirando as frequências mais graves e a gente vai concentrar essas frequências na parte do meio, que foi a parte que estava sobrando dos nossos últimos projetos. Então agora se a gente der um stack com os três, muito melhor do que sem os equalizadores, porque aqui a gente está respeitando a característica de cada som e dando espaço para que todas elas consigam soar juntas. E agora vem o segredo que muito gringo usa e que eu vejo pouquíssimos brasileiros utilizando, que é o reverb. O plugin de reverberação nada mais é do que um plugin que simula ambientes. Às vezes o seu som ele vai estar muito seco, como a gente chama. Já o som que a gente adiciona o reverb, a gente chama de um som molhado, em inglês. Dry e wet. E o reverb ele tem o poder de trazer espaço, ambientação e ar para os nossos efeitos e para a nossa produção. E muitas vezes ele é o que faz colar o sound effect no seu projeto, que a gente vai escrever reverberação de estúdio ou em inglês Studio Reverb. Clicando aqui, a gente vai apertar na opção de editar e aqui a gente tem um preset muito legal que é o grande salão. E aqui a gente vai fazer apenas algumas alterações, que é subir o nosso som úmido para o 100 e a gente vai botar em 50% o som seco. Ele vai ser 50% do som original, o som seco, e 50% do som úmido. E isso vai trazer uma ambiência muito legal para o efeito. Bora ver aqui a diferença na prática. Com o efeito, sem o efeito. Percebe como o som ele fica menor? Ele não tem essa cauda, ele não tem esse alongamento que nos dá essa sensação de espaço. E isso faz toda a diferença para a gente conseguir integrar os sons que a gente quer mesclar juntos na nossa produção. Por fim, uma técnica muito legal que eu gosto de utilizar é a técnica de criação de cauda de reverb estacado. Como é que seria isso, Peu? Basicamente, a gente vai pegar o nosso efeito sonoro, a gente vai duplicar ele para baixo e depois a gente vai duplicar ele uma vez para frente. Esse da frente a gente vai desativar, a parte do seco a gente vai colocar mais próximo aqui ao ponto de corte do nosso áudio e aqui a gente vai criar uma nova subsequência. A gente vai dar um nest, a gente vai dar um aninhar. Eu já aninhei. E depois que a gente aninhar ele, a gente vai adicionar o reverb nessa composição aninhada. Vai editar, vai colocar aqui no grande salão, só que dessa vez, ao invés de colocar o 100 e o 50, a gente vai colocar no úmido 100 e a gente vai colocar no seco o 0. Então agora a gente vai ter um controle melhor sobre o nosso som seco e o nosso som molhado. E agora, se você juntar todas as técnicas que a gente te ensinou, o resultado é esse aqui. Muito massa, né? Essas três técnicas são a base para fazer o nosso sound design ser muito mais imersivo e muito mais vivo nas nossas produções audiovisuais.
Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um vídeo simples, rápido e direto ao ponto, ensinando para vocês as 3 técnicas base para um sound design muito mais profissional e imersivo. Espero que de alguma forma esses conhecimentos tenham te ajudado. E se te ajudaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente está com a meta de chegar a 1000 inscritos esse ano e eu conto com a sua inscrição para continuar trazendo esses conteúdos. Eu sou o Peu, também conhecido como Menino do Urso, e vou ficando por aqui, então um abraço.